Oi, galerinha, bom dia. Hoje nós iniciaremos, o capítulo de eletricidade, onde hoje a gente vai abordar a parte de geradores elétricos e resistência. Mas antes, procure um lugar calmo, tranquilo, tenha sempre lápis e borracha e seu livro de ciências e seu caderno, ok? Hoje nós iremos falar um pouco sobre geradores de energia elétrica, que a corrente ela sempre existe quando há diferença de potencial entre dois corpos ligados por um condutor, por exemplo. Esta tem pequena duração quando estes corpos são eletrizados pelos métodos vistos em eletrostática, pois entram rapidamente em equilíbrio. A forma encontrada para que haja uma diferença de potencial mais duradoura é a criação de geradores elétricos, que são construídos de modo que haja tensão por um intervalo maior de tempo. Existem diversos tipos de geradores elétricos, que são caracterizados por seu princípio de funcionamento. Alguns deles são geradores luminosos, são um sistema de geração de energia construído de modo a transformar a energia luminosa em energia elétrica, como por exemplo as placas solares feitas de um composto de silício que converte a energia do sol em energia elétrica. Tem os geradores mecânicos mais comuns e com maior capacidade de criação de energia, transformam a energia mecânica em energia elétrica, principalmente através de magnetismo. São os casos dos geradores encontrados nas usinas hidroelétricas, termoelétricas e termonucleares. Temos os geradores químicos, que são construídos de forma capaz de converter energia potencial química em energia elétrica. Esse tipo de gerador é muito comum, encontrado em baterias e pilhas. Tem os geradores térmicos, que são aqueles capazes de converter energia térmica em energia elétrica diretamente. Quando associado dois ou mais geradores, como pilha, por exemplo, a tensão e a corrente se comportam da mesma forma, como nas associações de resistores, ou seja, a associação em série, que é a corrente nominal e a tensão é somada, ou a associação em paralelo, corrente é somada e a tensão nominal. A DDP, que é a diferença de potencial, também denominada de tensão elétrica, é uma grandeza física que está intimamente ligada ao conceito de corrente elétrica. Ok? E corrente elétrica, ela é o fluxo ou movimento de partículas carregadas de um condutor de forma ordenada. Porém, para existir corrente elétrica, entre dois pontos deve-se haver a diferença de potencial elétrica entre os mesmos dois pontos. Para entendermos a DTP, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo corpo que está eletrizado, ou ele recebe ou ele cede elétron. Lembrando das aulas passadas que um corpo eletrizado, ele somente recebe ou cede elétrons, as cargas negativas. Nunca eles cedem ou recebem prótons, que são as cargas positivas. Como a carga de um elétron é representada pelo sinal negativo, o corpo que recebeu elétrons, ele fica negativamente carregado. Então, eu chamo isso de ânion, né? Já o corpo que cedeu elétrons, ele perdeu e ele fica carregado positivamente. Então, por causa da falta de elétrons, eu denomino isso de cátion. Então, relembrando, quando um corpo ele recebe elétrons, que ele fica carregado negativamente, é denominado de ânion. Mas quando ele perde elétron, ele fica carregado positivamente, então eu denomino isso de cátion. Portanto, esse desequilíbrio de cargas entre dois corpos revela que ambos têm um potencial elétrico diferente, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. Então, consideremos um dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial entre dois corpos. Esses dispositivos são denominados de geradores, ao qual comumente podemos associar a uma simples pilha. Por exemplo, de acordo com a figura abaixo, a pilha, que é o gerador elétrico, mantém em seus terminais uma carga positiva e uma carga negativa. Uma diferença de potencial elétrico, né? Quando ligamos os terminais desse gerador a um condutor, que é o fio de cobre, no caso da figura, ao filamento da lâmpada, a mesma se acende, pois ocorre um movimento de cargas elétricas no condutor, a corrente elétrica. Resistência é definida como a capacidade de um corpo
tem, de opor-se à passagem da corrente elétrica. A unidade de medida é o ohm, e é homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. E representa a razão dela, a divisão dela é volts dividido por amperes, né, que resulta em ohm. Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída pelo movimento de elétrons livres no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si e os átomos do condutor. Quanto maior a colisão, maior vai ser a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. E essa dificuldade de movimentos de carga é caracterizada em resistência elétrica. E para a gente calcular a resistência elétrica, é só a gente usar a equação conhecida como a segunda lei de Ohm, onde o R é a resistência elétrica do material, o ρ, que é esse Pzinho, ele é chamado de ρ, é a representatividade e possui valores diferentes a cada tipo de material. O I é o comprimento do condutor e A é a área de seção transversal do condutor. E também temos a primeira lei de Ohm, né, que seu cálculo é através da seguinte fórmula, onde resistência elétrica é igual ao potencial, a diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica. Associação de resistores. É muito comum em vários sistemas quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é suficiente. Qualquer associação de resistores será representado pelo resistor equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados. Aqui é a associação em série. O resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores que compõem a associação. A resistência equivalente de uma associação em série sempre será maior que o resistor de maior resistência da associação. A equação que calcula a tensão em um ponto do circuito é V é igual a R vezes I. Então, teremos a equação final. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim gradativamente. E tem associação em paralelo. É uma associação em que a tensão em todos os resistores é igual e a soma das correntes que atravessam os resistores é igual à resistência do resistor equivalente, no que nos resistores em série se somava as tensões. Agora se soma as intensidades. Então a resistência equivalente de uma associação em paralelo sempre será menor que o resistor de menor resistência. Então a resistência equivalente nesse caso vai ser a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Então, galera, a nossa aula ela termina aqui, mas se vocês quiserem rever essas aulas, é só acessar o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá diariamente é passado para vocês as atividades diárias de vocês, ok? Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.